Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na história de um homem cuja filosofia foi literalmente forjada no fogo do sofrimento mais extremo que se pode imaginar, Viktor Frankl. A vida dele é uma prova impressionante de que a busca por um sentido pode sim nos guiar através das trevas mais profundas. E tudo, absolutamente tudo, começa com essa pergunta, né? Talvez seja a pergunta mais fundamental da experiência humana. Foi essa questão que moveu toda a jornada do Frankl, tanto como médico quanto e principalmente como prisioneiro. E aqui, gente, está o coração da resposta dele. Essa frase, que ecoa o filósofo Nietzsche, resume a ideia central do Frankl. A maior ferramenta de resiliência que nós temos é a força de um propósito. Ou seja, se a gente tem um porquê, um motivo para viver, a gente aguenta quase qualquer como. Mas para a gente entender de onde veio essa ideia, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Nossa história começa na Viena do início do século XX, que era um verdadeiro caldeirão de novas teorias sobre a mente humana. E o que é muito legal aqui é esse contraste. Naquela época, a psicologia era dominada por dois gigantes. De um lado, Freud, que dizia que a nossa motivação principal era a busca pelo prazer. Do outro, Adler, que apontava para a busca pelo poder. Mas aí chega o jovem Frankl, ainda estudante, e propõe uma terceira via, algo mais profundo. Ele dizia que a principal força que nos move é a vontade de sentido. E ele não perdeu tempo, viu? Imagina só, com 15 anos de idade, ele já trocava cartas com o próprio Freud. Nos anos 20, já publicava artigos no Círculo de Adler. Isso antes de romper com os dois por achar que as visões deles eram muito reducionistas. Ele estava determinado a criar a própria abordagem, uma que enxergasse o ser humano de uma forma mais completa. E o que a gente vê aqui é que, mesmo antes da guerra, a teoria do Frankl não era só papo de livro. Ela foi testada na prática, na linha de frente. Lá no Hospital Almsteinhof, ele usou as ideias dele para ajudar milhares de mulheres em desespero a redescobrir um motivo para viver. Ali, ele já mostrava o poder do que viria a ser a logoterapia. Então, a história dá uma virada terrível. O que era uma prática clínica se tornou uma prova de fogo pela sobrevivência. A ascensão do nazismo transformou a vida do Frankl e o mundo ao redor dele, e a filosofia dele foi submetida ao teste mais brutal que a gente pode imaginar. Isso aqui não era um nome, era um número de prisioneiro de Viktor Frankl em Auschwitz. É um símbolo da tentativa de apagar a identidade dele, de reduzir uma pessoa a uma existência vazia, sem nada do que a tornava humana. Mas foi justamente nesse abismo, nesse lugar de desumanização total, que o Frankl fez sua maior descoberta. Ele percebeu que mesmo quando te tiram tudo, absolutamente tudo, uma liberdade continua intocável. A liberdade de escolher a sua atitude. O poder de decidir como responder ao sofrimento, esse ninguém pode tirar de nós. E foi ali, no meio daquele horror, que a teoria dele se provou verdadeira. Ele viu que a sobrevivência não era só uma questão de força física. Os mais resilientes, os que tinham mais chance, eram aqueles que se agarravam a um porquê. A esperança de reencontrar alguém, a missão de terminar um trabalho, a responsabilidade com uma memória. Era ter um futuro para realizar. Depois da libertação e de ter perdido quase toda a família nos campos, Frankl não só sobreviveu, como transformou a tragédia pessoal em um legado para a humanidade. Ele voltou para Viena e formalizou suas ideias, fundando o que ficou conhecido como a Terceira Escola Vienesa de Psicoterapia. Ele deu o nome de logoterapia. Logos, do grego aqui, significa sentido. E diferente da psicologia de profundidade do Freud, que fica cavando o passado atrás de traumas, a logoterapia do Frankl é uma psicologia de altura, porque ela olha para cima, para o futuro, para o potencial humano de encontrar um propósito. A logoterapia toda se apoia em três pilares, três ideias fundamentais. Primeiro, a liberdade da vontade, que a gente já viu. Segundo, a vontade de sentido, que é a nossa motivação mais básica. E terceiro, a crença de que o sentido da vida existe de verdade e está lá, esperando para ser descoberto, não importa a situação. Tá, mas como a gente encontra esse sentido? Frankl aponta três caminhos principais. Primeiro, pela criação, ou seja, fazendo um trabalho, criando alguma coisa. Segundo, pela vivência, ao experienciar a beleza, a natureza ou, principalmente, ao amar outra pessoa. E terceiro, o que talvez seja o mais poderoso, pela atitude que a gente escolhe ter diante do sofrimento que não dá para evitar.
Lembra daquela comparação lá do começo? Agora, com esse quadro, a gente fecha o raciocínio. Estão aí as três grandes escolas de Viena. Enquanto Freud e Adler focavam em impulsos que nos empurram por dentro, o prazer e o poder, Frankl propõe uma força que nos puxa em direção ao futuro, a vontade de sentido. Ele não nega as outras, mas diz que essa busca por sentido é a principal. Mas olha, o Frankl não era nenhum otimista ingênuo, muito pelo contrário. Ele encarava de frente o que ele chamava de tríade trágica: sofrimento, culpa e morte. Para ele, a questão não é como fugir disso, porque não dá. A questão é como a gente pode transformar essas experiências. O sofrimento pode nos tornar mais fortes, a culpa pode nos motivar a sermos melhores, e a certeza da morte pode nos inspirar a viver cada momento de forma mais plena. E isso tudo nos traz ao impacto gigantesco do trabalho dele. Porque a logoterapia não é só uma teoria antiga de um livro de história, ela conversa diretamente com os desafios do nosso tempo. O Frankl diagnosticou uma condição que ele chamou de a grande neurose do século XX, e que talvez seja ainda mais forte hoje, o vazio existencial. Sabe aquele sentimento de tédio, de apatia, de que a vida não tem um propósito claro? É isso. É o que acontece quando a gente não tem mais as tradições ou os instintos para nos dizer o que fazer. E é por isso que a abordagem dele é usada em tantas áreas hoje. A busca por sentido ajuda desde pacientes com depressão e ansiedade, passando por pessoas em cuidados paliativos, até mesmo no mundo corporativo, ajudando profissionais a encontrarem um trabalho que tenha um propósito de verdade. O alcance é imenso. No final das contas, a mensagem do Frankl é de uma esperança radical. Ele mostra que o sofrimento por si só não nos destrói. O que nos destrói é o sofrimento sem sentido. No momento em que a gente consegue encontrar um significado, mesmo na dor, a gente transcende essa dor. A tragédia se transforma em um triunfo pessoal. E assim, a gente termina com a mesma pergunta do começo, mas agora voltada para cada um de nós. A obra de Viktor Frankl não é só para a gente estudar, é um convite para a gente agir. É um desafio para cada um descobrir e realizar o sentido único e insubstituível da própria vida.